prazer muito grande estar com você hoje à noite aqui para a gente tratar desse assunto relacionado à inteligência artificial, né? Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho visto como você tem estudado muito essa matéria específica e, logicamente, os impactos jurídicos que ela traz para a gente, né? Então, é muito bom a gente ter você aqui no canal Direito Civil Brasileiro, justamente por conta das interfaces que há entre direito civil e inteligência artificial, né? Seja muito bem-vindo. Mas antes de eu passar a palavra para você, eu quero lhe apresentar a todos, né? Estava vendo aqui que o seu currículo, apesar de você ter aí seus 22 anos, pelo que eu consigo ver aqui, não deve estar mais ou menos aí por volta dos 22, né? Você já tem um currículo aí bastante extenso, está fazendo seu doutoramento agora, né? Está com doutoramento em andamento, já é mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela nossa queridíssima UERJ, né? Já dá aula em várias instituições, eu estou vendo aqui, na pós-graduação e na extensão da Universidade de Coimbra, no CEPEG, na UERJ, na FGV também aí no Rio, você está sediado no Rio, né? Na PUC Rio, enfim, são tantas instituições que a gente vai vendo aqui, eu posso dizer que são todas, menos algumas poucas, né? Que você dá aula onde você está no Rio de Janeiro, né? E principalmente seu trabalho mais recente também tem uma passagem interessantíssima lá como membro da comissão de juristas do Senado, que foi responsável pela criação do anteprojeto de lei sobre a inteligência artificial, né? Esse, por exemplo, eu tenho certeza que essa foi uma experiência muito bacana para você mesmo, né? E eu diria o seguinte, que dentro dos destaques que a gente deve fazer aqui, nesse currículo extenso que você já tem, esse destaque se dá exatamente em razão do livro que você escreveu, né, sobre inteligência artificial e responsabilidade civil, que eu tinha pedido, não sei se você lembrou, mas eu tinha pedido para você ter esse livro em mãos, não deixe de mostrar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Olha aí, olha, Inteligência Artificial e Responsabilidade Civil, do Felipe Medon. Já está esgotado, né? Já ouvi dizer que já está esgotado, e, logicamente, que eu tenho a sorte de ter um infungibilizado aqui na minha biblioteca, portanto, já estou garantido, pelo menos com a edição anterior, né? Depois a gente tem até que rever isso, que esse assunto é um assunto tão dinâmico, né, que acaba andando rápido, né? Mas, Felipe, olha, é um prazer muito grande estar com você aqui, né? E eu vou, logicamente, passar a palavra para você fazer a introdução também na nossa conversa aqui. Mas eu já quero deixar uma pergunta, já para a gente também trazer todo mundo que está nos assistindo agora para esse tema, que é um tema muito específico, né? E essa primeira pergunta passa justamente por um tema muito básico. O que é a inteligência artificial, né? Esse é o ponto que onde é que ela está na prática, no nosso dia a dia, né? E no primeiro momento, acho que é bom a gente já deixar dito isso para todo mundo que está conosco aqui. Você com a palavra. Bom, primeiro eu queria dar boa noite a todos os seus seguidores e seguidoras. É uma alegria muito grande estar aqui com você, meu querido amigo, pessoa que eu admiro muito. E esse teu perfil aqui, o Direito Civil Brasileiro, já tem algum tempo, que é uma grande referência para todos nós. Lembro que desde a graduação já acompanhava, então sempre uma alegria muito grande para a gente poder participar e interagir aqui. Você já começa logo com a pergunta mais difícil, né? Porque definir o que é inteligência artificial é uma pergunta que a gente brinca que é a pergunta que vale $1 milhão. Porque definir inteligência artificial hoje é uma tarefa que a gente não tem uma definição universal de inteligência artificial. Eu vou tentar ensaiar uma definição aqui, mas é mais fácil a gente pensar nas aplicações da inteligência artificial. E aí, quando a gente fala onde está a inteligência artificial, talvez fosse mais fácil perguntar onde ela não está ainda. Porque a inteligência artificial ela já está em todos os lugares que a gente possa imaginar. A gente está com a inteligência artificial no celular. Nesse momento, enquanto a gente está fazendo aqui essa live, o Instagram, a câmera do Instagram, está realizando ajustes com inteligência artificial para estabilizar a imagem. Então, a gente já tem aqui um exemplo. A gente tem a inteligência artificial nos carros, nos veículos autônomos. A gente tem dentro da nossa casa, em diversos objetos do dia a dia. A gente fala nos objetos inteligentes. A gente tem smart geladeira, hoje, já que usa inteligência artificial, guarda-roupa inteligente, vaso sanitário inteligente. A gente tem máquina de lavar inteligente, televisão, que é o que a gente primeiro viu. A gente tem inteligência artificial na medicina realizando cirurgias. A gente tem
inteligências artificiais preditivas que ajudam no tratamento. Temos as inteligências artificiais generativas, como o ChatGPT, que é tão falado hoje, que ajuda a gente já numa série de tarefas, Daqui a pouco a que gente cria. entra nele, hein, Felipe? A O gente ChatGPT não entra vai fugir nele. do nosso comentário, né? Eles já criam obras de arte, já conseguem criar até composições, fazem deepfakes, então reconstroem digitalmente a imagem de uma pessoa falecida, de uma pessoa viva. Enfim, a inteligência artificial está em toda parte. Só que assim, no fundo, o que é a inteligência artificial? Se a gente fosse pensar por uma definição mais científica, a inteligência artificial é um conceito guarda-chuva que abarca diversas outras disciplinas, como o processamento de linguagem natural, que é o que está por trás dos aplicativos de conversação, os chatbots. A gente tem inteligências artificiais que são usadas para jogar alguns joguinhos, então a gente já tem desenvolvimento nesse campo. E talvez um mais célebre desenvolvimento da IA seja o chamado aprendizado de máquina, ou machine learning, como é o termo mais utilizado, que é essa capacidade que a máquina tem de aprender. Mas se a gente fosse trazer, então, aqui mais objetivamente uma definição, no fundo, o que a inteligência artificial tenta, em grande medida, é simular a inteligência humana, realizar tarefas que nós realizamos no nosso dia a dia, mas com um ganho de eficiência, com um ganho de velocidade, com um ganho de capacidade de análise de situações muito complexas ao mesmo tempo, uma grande quantidade de dados são usados ao mesmo tempo e a inteligência artificial consegue manipular tudo isso, ordenar dados. Então, a inteligência artificial, no fundo, ela é uma grande ferramenta a nosso serviço, embora a gente saiba que tenha quem defenda já que a inteligência artificial está desenvolvendo a tal ponto que daqui a pouco ela vai ter uma espécie de consciência que justificaria a atribuição de uma personalidade jurídica. Então, até isso hoje já é discutido no mundo. Eu até aproveito a oportunidade nesse ponto que você está para perguntar, nesses levantamentos acadêmicos que você tem feito sobre o assunto, você acha que isso tem um grau de viabilidade concreto mesmo? Assim, ela é concreta, essa viabilidade? Ou seja, será que no futuro a máquina ela vai aprender tanto sobre um determinado assunto, um determinado tema, que ela vai poder suplantar e até ter uma vida autônoma mesmo, assim, não a vida, logicamente, como a vida humana, mas ter uma inteligência muito grande, né, muito forte, né, ao ponto tal de executar atividades realmente sozinha? Como é que quem está estudando isso na área de tecnologia, né? A gente está tratando aqui ainda nessa parte introdutória, dessa parte de tecnologia, digamos assim, né? Não propriamente jurídica, mas já ainda passando por esse tema, né? O que é que tem se dito mesmo sobre isso? Essa é uma pergunta que também a gente trabalharia muito aqui com futurologia. As pessoas, quando elas começam a estudar inteligência artificial, elas miram logo naquele exemplo daqueles robôs malignos, armados até os dentes, que vão destruir a humanidade. A gente vai chegar numa singularidade tecnológica em que a gente vai romper todos os padrões e a inteligência artificial vai dominar o mundo. Eu acho que a gente está muito distante disso na prática, porque a grande parte das inteligências artificiais que a gente tem são inteligências artificiais que a gente chama do tipo fraco, as weak AI. São inteligências artificiais que atuam para tarefas específicas. E determinadas tarefas elas já são melhores do que os melhores seres humanos. A gente tem um exemplo de um robô chamado STAR, Smart Tissue Autonomous Robot. É um robozinho que já consegue realizar alguns tipos de incisão e ele usa inteligência artificial melhor do que o melhor cirurgião humano. Ele faz alguns interferência do homem, no caso. Sem nenhuma interferência. O ser humano fica na retaguarda ali só olhando. É diferente da cirurgia robótica tradicional, em que você tem um ser humano ali no joystick comandando. Esses robôs já estão evoluindo a um ponto, e é importante a gente diferenciar a inteligência artificial de robótica, que normalmente a inteligência artificial não está inserida no contexto da robótica. É a minoria dos casos. Mas existem casos como esse em que um robô usa inteligência artificial e performa melhor do que o melhor ser humano. Mas para a gente pensar numa inteligência artificial completa, capaz de superar 100% o ser humano, aí eu acho que fica mais para aqueles filmes que a gente assiste de ficção científica, aquelas séries que a gente sabe que já estão desenhando isso, mas na prática é bem difícil.
por hora é o horizonte que a gente tem, né? Assim, aparentemente, para quem não está estudando de modo aprofundado o tema da inteligência artificial, tem essa impressão também. Até porque Agora, a barreira ética é muito forte. A sem dúvida barreira alguma. ética nesse desenvolvimento, ela atua muito forte. Sem dúvida alguma. Agora, uma outra questão que eu também acho muito interessante, assim, no bate-papo mais informal, digamos assim, principalmente entre nós da área jurídica, né? Um tema que tem sempre gerado dúvida é qual é a ligação que há, e principalmente conceitual, entre a inteligência artificial propriamente e os algoritmos. Onde é que entra o algoritmo? É a figura do algoritmo, o que é o algoritmo e onde é que ela entra nesse próprio conceito que a gente está vendo aqui de inteligência artificial, né? A gente pode resumir os algoritmos como uma receita de bolo. No fundo, o algoritmo é uma receita de bolo. Tem até estudiosos que dizem que Aristóteles teria já vislumbrado o primeiro algoritmo. Então, no meu livro até trago essa passagem, que é uma passagem bem divertida. Mas, no fundo, eu gosto muito de usar uma definição que é nossa, aqui da Resolução 332 do CNJ, então uma definição brasileira, que diz que um algoritmo é uma sequência finita de instruções executadas por um computador com o objetivo de processar informações para um fim específico. Então, se a gente for pensar de forma muito rudimentar, uma calculadora poderia ser, uma calculadora científica poderia ser, em determinada forma, encarada como um algoritmo. Só que a grande questão é que a inteligência artificial, ela transforma esses algoritmos, especialmente os algoritmos não programados. O que um algoritmo tradicional faz? Eu digo para ele o seguinte: toda vez que a circunstância tal acontecer, haja da maneira B. Então, se 1000 vezes acontecer a circunstância A, 1000 vezes ele vai agir da maneira B. Os algoritmos, assim, são programados. Você tem um controle inicial do que entra e do que sai. Já esses algoritmos não programados, que são muito a base do que a gente discute na inteligência artificial, esses algoritmos eles têm uma programação diferente. Se eu fornecer o mesmo problema A, ele pode acabar fornecendo infinitas possibilidades na saída, porque ele tem uma capacidade de aprender com base na sua experiência. Por tentativa e erro, ele vai armazenando aquilo no seu código e vai se transformando. Então, a inteligência artificial depende dos algoritmos. Entendi. Ou seja, é com base nele que ela ela cresce, ela se forma, ela se desenvolve, digamos assim. Né? É como se o algoritmo fosse o veículo para a inteligência artificial. Perfeito. Maravilha. Agora, Felipe, um ponto também que eu acho que praticamente todo mundo que está estudando a matéria, ou mesmo a gente que não está mais aprofundadamente estudando a matéria, mas a gente já está ansioso em razão da aplicação prática, né? A gente tem ouvido falar tanto, como você disse ainda agora há pouco, o ChatGPT acabou gerando ainda mais debates em torno da inteligência artificial, né? E eu acho que o ponto agora, e para a gente esclarecer a todo mundo, no Brasil a gente já tem alguma regulamentação sobre a inteligência artificial, ainda que seja isolado, que não seja uma norma própria, né? Porque eu sei que você participou da comissão especial de juristas que criou um anteprojeto, né? Logicamente, essa comissão foi formada no Senado, né? Eu sei que já havia um projeto que estava tramitando na Câmara, né? E esse anteprojeto que foi criado agora, ele é uma espécie substitutivo daquele que originariamente caminhava, né? Mas a minha curiosidade nesse ponto nós todos estamos aqui estudando um ponto relacionado à inteligência artificial, nós advogamos, nós somos juízes, nós somos membros do Ministério Público, somos professores, muitos que vão nos assistir ou que estão nos assistindo têm essa característica, e a pergunta onde é que tem na lei algo sobre esse assunto, né? Já há alguma coisa ou só o anteprojeto mesmo que ainda a gente está falando aqui de direito projetado ainda, né? Bom, o que a gente tem de mais próximo de uma norma sobre inteligência artificial de ponto específico seria o artigo 20 da LGPD, que trata da revisão de decisões automatizadas. Então, na LGPD, quando a gente fala em perfilamento, né, esse profiling, que essa técnica de inteligência artificial de realizar perfis das pessoas, talvez ali seja o mais próximo que a gente tenha de uma regulação, não vou dizer de uma regulação, mas de um ponto de toque ali da legislação em termos de inteligência artificial. Por hora, a gente tem normas que não são
são regulamentares, né, como a questão da Resolução 332 do CNJ, que não é uma lei propriamente dita, mas ela regula a aplicação de inteligência artificial nos tribunais brasileiros. Então, a gente tem esse tipo de resolução, mas não temos ainda lei específica. Tramitam no Congresso, tramitam alguns projetos de lei. O projeto que mais tomou a dianteira foi o projeto 21A de 2020, um substitutivo, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Só que esse projeto foi aprovado com uma urgência incompatível. Na verdade, urgência até há. O problema é que houve muita pressa. A gente não pode confundir urgência com pressa. Houve urgência, mas a pressa acabou atropelando um pouco o debate que é necessário e aprofundado. Se a gente parar para imaginar, a Europa está regulando, estudando esse tema, pelo menos aí, bota 5, 6 anos. Já está desenvolvendo uma legislação. E a gente estava aprovando um texto no Brasil em menos de um ano. Certo. E aí esse projeto chegou no Senado, e aí os senadores entenderam por bem que era preciso criar uma comissão de juristas para aprofundar as discussões e criar um substitutivo. E foi isso que nós fizemos no ano passado. Entendi. E na Europa já há em algum país europeu, a Europa vai tratar do assunto como comunidade europeia? Deve ser uma diretiva da comunidade europeia, né? Que deve surgir lá. A gente tem o AI Act, que está sendo gestado, mas ele é muito polêmico. Uma das questões até interessantes que se dimensionar, que falta para haver esse acordo geral lá na regulamentação europeia, da União Europeia, é justamente a definição de inteligência artificial. A definição ela é tão controversa que ainda estão ali discutindo qual vai ser a definição adotada. Mas esse texto ainda não foi votado pelo Parlamento Europeu, pela Comissão Europeia, e esse texto deve ser o grande marco regulatório global, assim, de inspiração para o mundo mesmo. É o chamado efeito Bruxelas, né? A ideia de que a Europa quer expandir ali e ser o país que vai levar à frente. Mas a gente tem algumas iniciativas pontuais na Europa que regulam aspectos laterais. Por exemplo, na Alemanha, a gente tem uma lei já sobre carros autônomos. Salvo engano, desde 2017 que essa lei já vigora. Então, uma lei que alterou a lei de tráfego rodoviário alemão e ela já regula os veículos autônomos. Então, na Alemanha já tem regra específica. Nos Estados Unidos, alguns estados têm normas já também para essa fase de testes ainda de implementação dos veículos autônomos. Portugal menciona isso na Carta de Direitos Digitais. A China já tem uma regulação e tem uma perspectiva diferente. A perspectiva asiática ela tensiona um pouco com a perspectiva europeia, porque a europeia ela é mais voltada para a promoção dos direitos fundamentais, enquanto a chinesa é mais voltada para a promoção da inovação. Então a gente tem aqui um brasileiro, como é que ficou esse tensionamento, né? É mais voltado para a inovação ou mais voltado para a proteção da pessoa? Qual é a lógica? Qual foi a lógica adotada pela comissão? O projeto aprovado pela Câmara, eu diria que ele era pendia um pouco mais para o lado da inovação. Já o nosso anteprojeto, ele tenta ser mais voltado para a proteção de direitos fundamentais. Ele coloca a pessoa humana no centro, no epicentro da regulação. Então, o anteprojeto da Comissão de Juristas, ele tem essa preocupação de não apenas, e aqui uma diferença bem interessante em relação à proposta europeia, a gente tenta concretizar direitos. A gente estabelece ali um rol concreto de direitos do cidadão em face da inteligência artificial. Então, a gente tenta concretizar mesmo direitos para as pessoas em relação à inteligência artificial. Perfeito. Agora, Felipe, um dos temas assim que gera muita polêmica, e nesse ponto você tem um estudo muito aprofundado, né, sobre o assunto, é a responsabilidade civil, né? Nós vamos agora aqui passar para o tema específico da responsabilidade civil, né, até para quem esteja aí nos acompanhando saber aí a rota que a gente está adotando, né? Fizemos essa introdução rápida aqui sobre esses temas, já há muito tema bom só para introduzir, mas a questão da responsabilidade civil ela é muito complexa, pelo menos no meu modo de ver. E aqui só para que todo mundo possa entender um pouco, quando a gente está tratando de um ato de um ser humano, é mais fácil a gente colocar na cabeça quem é que a gente vai responsabilizar. Né? O ato do ser humano provoca o dano, então eu vou buscar aquele que provocou o dano para indenizar
quem sofreu aquele dano, né? No caso da inteligência artificial, como você mesmo já apontou no início da nossa conversa, o que nós temos é uma máquina que vai se desenvolver e que vai provocar repercussões práticas no mundo prático, né? E essas repercussões podem causar danos, né? E quem é que a gente responsabiliza? Me parece que o principal ponto quando a gente trata de responsabilidade civil na inteligência artificial é justamente esse, né? Quem é o responsável por isso? Qual é a tática utilizada pelo projeto, o anteprojeto, que vocês todos trabalharam sobre eles, né? Se debruçaram sobre eles, né? E qual é o impacto que a gente já tem hoje na prática, né? Também isso é importante a gente ver. Hoje a gente não tem lei, como você já pontuou. E se não tem um regramento sobre responsabilidade civil, como é que a gente resolve o problema? Outro dia eu estava estudando os smart contracts, né? E estava vendo um exemplo que me chamou muita atenção, que era relacionado aos carros financiados, né? Que a tendência é que a gente adquira o carro financiado, que todas essas informações sobre a aquisição do veículo financiado estejam alimentadas no programa de computador, como, aliás, isso já existe, logicamente, mas esse programa de computador ele vai executar o contrato sozinho. Você não vai ter mais um ser humano pondo adiante as execuções, as obrigações do contrato propriamente, né? E uma das repercussões que a gente estudava ali do ponto de vista prático era, e se eu não pagar o financiamento, automaticamente, claro que começa todos os pontos de execução para extinção do contrato e busca e apreensão do veículo, né? E no caso dos contratos inteligentes, utilizando logicamente sistemas de inteligência artificial, o próprio banco vai dar um comando à inteligência artificial dele para dizer, olha, se deixar de pagar 3 parcelas, aonde o carro estiver, desliga o carro automaticamente. Quer dizer, não há mais busca e apreensão. O carro fica lá e o banco depois localiza com o rastreador onde é que está o carro e vai lá e pega o veículo de volta, né? E, logicamente que isso tem uma série de repercussões aí atrás. Você tem direitos da personalidade, intimidade, né? Privacidade, enfim, uma série de aspectos aí atrás desse ponto, sem falar nos eventuais danos que você pode provocar por um erro da própria máquina, né? A máquina pode ter errado de alguma forma, pode não ser uma inteligência artificial assim tão desenvolvida, tão inteligente como a gente imagina que ela pudesse estar naquele determinado momento, né? Então, assim, eu estou dando esse exemplo, não sei se estou me adequando bem, inclusive, ao exemplo, mas é só para lhe passar a bola para perguntar o seguinte: qual é o sistema de responsabilidade civil que a gente vai adotar, como é que funciona isso, né? E quem é o responsável, afinal de contas, né? Essa é uma pergunta tão difícil quanto a sua primeira pergunta, que é o que é inteligência artificial. Porque a definição do regime de responsabilidade civil, ela é uma tormentosa indagação. Porque se a gente for parar para pensar, no fundo, essa pergunta, ela parece que é uma só, mas elas são várias. Quando você me pergunta qual regime de responsabilidade civil aplicável aos danos causados por inteligência artificial, que foi a pergunta que norteou meu mestrado, infelizmente, eu vou ter que te dar aquela resposta que os alunos de direito mais gostam de dar. Você sabe qual é? O depende? Depende. O famoso depende. Depende. Mas depende não por uma fuga aqui a resposta do professor, mas depende porque depende de qual inteligência artificial a gente está falando. A gente viu no início da live. Você tem 1 milhão de tipos de inteligência artificial. De qual inteligência artificial a gente está falando? Então, o tipo de inteligência artificial vai ser determinante para a gente determinar, para a gente acabar aferindo qual vai ser o regime de responsabilidade civil aplicável. Mas a gente parte dessa conversa primeiro mirando no princípio máximo, que é o da reparação integral. Então, a gente tem que fazer de tudo para reparar aquela vítima caso o dano ocorra. O dano acontece numa falência das tentativas de evitar esse dano. Então, esgotadas as tentativas de precaução, prevenção, o dano aconteceu, a gente tem que reparar integralmente essa vítima.
E aí o que eu costumo brincar nas aulas, quando eu falo sobre esse tema, é o seguinte: para a vítima que foi, por exemplo, atropelada por um carro autônomo na rua, para ela não vai importar se o carro estava sendo operado por um ser humano, por um peixe, por um macaco, por, sei lá, por um animal qualquer ou por uma inteligência artificial. Isso tem um relatório do governo francês que fala exatamente isso. Para a vítima não vai importar. Ela vai precisar ser ressarcida, vai precisar ser indenizada pelo dano que ela sofreu. E aí a gente precisa criar mecanismos para buscar isso. E aí tem uma frase que eu gosto muito de Jack Balkin, que é um pesquisador de novas tecnologias, que diz o seguinte: no fundo, as nossas interações não são com a inteligência artificial. As nossas interações são com seres humanos que se beneficiam das inteligências artificiais, que estão por trás delas. Porque quando eu penso num smart contract, no exemplo que você deu, no fundo, com quem eu estou me relacionando não é inteligência artificial. Se a inteligência artificial, não é ela que erra. Quem erra é a instituição financeira. E aí, é claro, diante da vítima, a gente vai ter que ver, né, no caso concreto, quem vai responder. Se for CDC, é mais fácil, que a gente vai ter solidariedade da cadeia de consumo. E aí, internamente, você vai ter que fazer uma boa análise de nexo de causalidade para determinar quem foi que, de repente, devia ter programado melhor aqui, ou que foi responsável pela inserção de tais dados errados na programação desse algoritmo de inteligência artificial. E aí, para tentar solucionar isso, o que eu busquei fazer no meu livro? Eu trago 3 grandes critérios para a gente determinar o regime de responsabilidade civil. Primeiro, eu digo que é a tipologia. Ou seja, de qual tipo de IA eu estou falando? Estou falando de um carro autônomo? Estou falando de um robô cirurgião? Estou falando de um algoritmo que atua na concessão do crédito? Qual tipo de IA? Em segundo lugar, qual o nível de autonomia daquela IA em relação ao ser humano? O quanto de delegação houve em relação à máquina por aquele ser humano? Isso é importante. Os veículos autônomos têm 6 níveis de autonomia, de 0 a 5, onde o carro pode ser totalmente analógico ali, não tem nada de autonomia, que é o Fusquinha 63 do vovô que está na garagem, e a gente tem o carro do Batman, que é o nível 5 de autonomia. Ele dirige sozinho, não precisa de ninguém. E além da tipologia e além da autonomia, a gente tem que pensar no sujeito que está por trás. Porque, a depender dos sujeitos, a gente pode ter um ou outro regime. Isso pensando de legislata, com o que a gente tem hoje no direito brasileiro. Então, se eu tenho, de um lado, uma figura que é caracterizada como consumidor, do outro lado, uma figura que é caracterizada como fornecedor, eu tenho uma relação de consumo. Se eu tenho uma relação de consumo, eu vou aplicar o CDC. A responsabilidade, em princípio, vai ser objetiva ali se a gente enquadrar dentro do CDC, salvo ali as hipóteses excepcionais, como profissionais liberais, etc. Mas a regra geral do CDC vai ser a responsabilidade objetiva pelo fato daquele produto ou daquele serviço. Então, isso é o que a gente tem de legislata. Agora, e de lei diferente? Na relação interna, você depois vai, logicamente, aplica-se responsabilidade subjetiva. Ou seja, se a relação for de consumo, qualquer um que colocou o programa de inteligência artificial para o usuário, para nós usuários, né, e causar um dano, responde o desenvolvedor do programa ou aquele que a gente identifica como prestador de serviço ou o vendedor de um produto. A gente não vai... O raciocínio que eu tento fazer é o seguinte: imagina que não faz diferença que a inteligência artificial é produto. Se é produto, vai aplicar o CDC, finge que não é uma inteligência artificial. Perfeito. Mas na relação interna, a gente tem que ver. Porque a depender do tipo de inteligência artificial, a gente pode ter uma responsabilidade que seja objetiva. Ou pode ter uma que seja subjetiva, ou uma subjetiva com culpa presumida. Perfeito. Então, tudo vai depender da casuística. E aí, o que acontece para tentar evitar essa casuística? O anteprojeto aqui da nossa comissão de juristas, a gente tentou ordenar um pouco as hipóteses, inspirados um pouco na penúltima versão da legislação europeia que está sendo gestada, porque hoje já está numa outra versão, que já mudou completamente. Mas a ideia é que a gente teria um regime que seria recortado subjetivamente, ou seja, a gente afastaria alguns sujeitos desse regime. Então, só seria aplicável esse regime que a gente propõe para os chamados operadores e fornecedores de IA.
que não se confundem com os fornecedores, que se confundirem com os fornecedores do CDC, vai prevalecer o CDC. Então, as hipóteses regidas pelo CDC continuariam regidas pelo CDC. Responsabilidade civil do Estado continua no 37, parágrafo 6º da Constituição. Mas, por exemplo, essas relação empresarial que pode existir, né? Logicamente, a relação empresarial ela também vai estar submetida à inteligência artificial. A lógica não seria mais essa, no caso. Aí aplicaria esse regime da lei que a gente está propondo. E como que é esse regime? É um regime que ele é para as inteligências artificiais de risco excessivo, que são aquelas vedadas, como o social scoring, e para aquelas de alto risco, como os veículos autônomos, o regime de responsabilidade seria de natureza objetiva. Já para as IAs de baixo risco, que a gente define por exclusão, o regime de responsabilidade seria subjetivo com culpa presumida. Perfeito. Então, esse é o regime proposto pela comissão de juristas, mas isso ainda vai passar por uma ampla discussão agora que o projeto chegou no Senado. Pelo que eu leio aqui no artigo 27 do projeto, a gente está falando aqui de direito projetado, não é de direito posto já, né? Aqui a gente tem o seguinte: o fornecedor ou operador de sistema de inteligência artificial que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, independentemente do grau de autonomia do sistema. Que é justamente isso que você acabou de explicar. Eu não estou muito preocupado quem está praticando algo ali, né? Esse fornecedor ou operador do sistema vai indenizar, né? E na relação interna depois, para ver quem que teve... que causou o problema, que tenha causado dano, é um outro lance que vai lá se verificar na relação interna. Agora, no parágrafo 1º, esse artigo 27 do direito projetado, só para deixar claro, pessoal, para todo mundo que está nos assistindo aí, não é direito ainda positivado entre nós, né? No parágrafo 1º, nós temos aqui, quando se tratar de sistema de inteligência artificial de alto risco, que é exatamente o ponto que você tratou agora, né? Ou de risco excessivo, ele tratou de alto risco ou risco excessivo, o fornecedor ou operador respondem objetivamente. Então, criou-se um sistema de responsabilidade civil objetiva para o fornecedor, operador, para o sistema de inteligência artificial de alto risco ou de risco excessivo. Responde objetivamente, né? E na medida da participação no dano, também há essa questão aqui, que é muito interessante também, logicamente, quando a gente trata de responsabilidade objetiva. E no parágrafo 2º, que também é exatamente nessa linha que você acabou de explicar, quando não se tratar de sistema de inteligência artificial de alto risco, portanto, todas as outras hipóteses todas, a culpa do agente causador do dano será presumida, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da vítima, né? Agora, Felipe, nesse projeto há um artigo que trata do conceito do que é alto risco e risco excessivo, né? Na verdade, ele também tratou disso aí, né? Qual era, em grandes linhas, assim, o que é que seria alto risco, por exemplo? Só para que todo mundo entenda. E aí onde estaria a responsabilidade objetiva, inclusive, né? Essa é justamente uma das questões que era mais tormentosa no projeto de lei. Porque, na experiência do direito comparado, tem gente que categoriza o risco da inteligência artificial em 6 níveis. Então, a definição dos níveis de risco era uma missão muito árdua. A gente acabou classificando o risco em excessivo e alto. O risco excessivo é o risco que é vedado pela lei. O caso clássico é o do social scoring, que é a experiência chinesa. A pessoa é classificada socialmente de acordo com o seu comportamento na rua, por exemplo. Isso nós vedamos. Então, está lá no artigo 14, risco excessivo. E já o risco alto é, por exemplo, os veículos autônomos. Ou a aplicação de inteligência artificial em segurança, gestão e funcionamento de infraestruturas críticas. Estou lendo aqui o artigo 17, inciso 1º. Controle de trânsito, rede de abastecimento de água e eletricidade. Então, exemplo da minha cidade natal, Petrópolis. Em Petrópolis, a gente já tem um caso de semáforo inteligente que consegue, com uma câmera, ver se está vindo mais ou menos carro, ele abre e fecha de acordo com o avanço dos carros. Isso seria um tipo de IA de alto risco, porque você tem uma infraestrutura ali viária, a segurança das pessoas ali está em risco diante dessa possibilidade de uso da IA. Então,
essas hipóteses de alto risco, elas estão previstas taxativamente nesse artigo 17, e aí cabe à autoridade que a gente traz desse PL, nesse anteprojeto, uma autoridade competente que vai ser ainda definida qual vai ser essa autoridade. Essa autoridade ela tem a competência para atualizar essa lista taxativa para ampliar as hipóteses de alto risco, o que é algo que é um pouco controverso. Na Europa mesmo, de onde partiu essa inspiração, isso é um pouquinho controverso por lá. Você prevê abstratamente, taxativamente, quais são os riscos. Será que isso se coordena bem aqui com uma responsabilidade civil como a gente tem de cláusulas gerais, que é a nossa tradição? Então, essa é uma questão que a gente ainda vai ter muita discussão. Perfeito. Agora, Felipe, se hoje acontecer algum caso prático que diga respeito à responsabilidade civil envolvendo a inteligência artificial, existe solução no direito brasileiro? O direito brasileiro hoje dá conta disso, né? A gente já tem uma possibilidade de aplicação prática. Qual é a sua visão sobre esse tema? Porque à medida que o tempo passa, a gente agora está com tudo muito gente próximo da gente em torno desse assunto, né? A gente vai começar a debater isso nos tribunais já muito proximamente, né? Eu vou te dar um exemplo concreto. Não é nem do presente, é um exemplo do passado. Em 2013, acho que foi esse o ano, Ana Maria Braga foi atropelada ao vivo no seu programa por um veículo autônomo que estava em teste. Sim. Esse é um caso que, assim, eu comento porque não houve ferimento, ela ficou bem. Mas Ana Maria Braga foi atropelada por um veículo autônomo. Naquele momento, ela podia ter buscado uma reparação por aquele dano que ela sofreu, ainda mais em rede nacional. Me parece que no atual estado do desenvolvimento que a gente tem do nosso ordenamento jurídico, nós temos sim respostas para os problemas trazidos pela inteligência artificial. Claro, a gente vai precisar aqui de um esforço de entendimento e adaptação para saber em qual cláusula geral, eventualmente, a gente vai enquadrar essa inteligência artificial, enquanto a gente não tem uma ordenação dessas hipóteses de risco maior ou risco menor. Então, a gente acaba tendo aqui uma tentativa de olhar o que nós temos hoje e vislumbrar o que vai acontecer no futuro, mas, diante do presente, nós podemos dizer que o nosso ordenamento dá conta. Claro, vamos precisar de alguma adaptação pontual? Sim. Exemplo, hoje já se discute a questão dos seguros obrigatórios como uma importante ferramenta para essa questão da responsabilidade civil da IA. E aí, os seguros obrigatórios, a gente precisaria legislar, eventualmente. Mas uma outra questão interessante que a gente tem, um aviso, na verdade, que a gente precisa ter, uma atenção, um alerta, é que na Europa, a tradição é de sistemas de responsabilidade civil que são taxativos. Então, a lei diz, neste caso vai ser objetivo, neste caso vai ser subjetivo. No Brasil, não. Eu me recordo que ano passado eu tive na Universidade de Coimbra, dando um curso, e enquanto ouvi os colegas portugueses dando a versão deles sobre essa questão da responsabilidade civil da IA, lembro que eles gastavam 3, 4 horas de aula para tentar dar uma solução dentro do ordenamento deles, porque lá eles têm um sistema mais fechado. Aqui não. Aqui a gente tem a cláusula geral do 186, o 927, parágrafo único, que a gente poderia pensar aqui em aplicações diante do caso concreto. Mas, repito, esse é um tema que a gente depende muito da casuística para entender qual tipo de IA, qual o nível de autonomia e quem é o sujeito envolvido, porque isso pode, inclusive, mudar o diploma que a gente está aplicando. Ou seja, se a gente não tiver um desenvolvimento rápido da lei, não surgir a lei rapidamente, a edição da lei, né? É bom lembrar, mais uma vez, quem está entrando agora, quem está nos vendo agora, quando nós estávamos falando aqui de alguns artigos, ainda agora há pouco, era do anteprojeto que está agora, ainda começando o início da tramitação no Senado. O que o Felipe falou agora diz respeito justamente à aplicação hoje do direito posto que nós temos, o direito positivado brasileiro, né? E o que eu noto, Felipe, com essa visão que você tem, é que nós vamos ter a priori vamos depender muito da doutrina, né, de quem está estudando o tema especificamente, como é o seu caso, e muito da jurisprudência brasileira, né? Acho que os tribunais vão ter importância muito grande em definir, inclusive definir com cuidado mesmo. Lógico, o trabalho sempre feito com muito cuidado, mas esse tema é muito específico, né? E é muito técnico, né?
Os tribunais vão ter que se debruçar bastante sobre essa questão. E a Agora, gente tem um problema. sim, Diga lá. vai, Felipe, vai lá. Não, a gente tem um problema grave aqui ainda, que é de perícia. Sim. Porque já tem algumas decisões no nosso judiciário de pessoas que tentam pedir perícia de algoritmos de inteligência artificial. Só que, às vezes, a perícia não resolve o caso. Porque esses algoritmos eles têm uma programação tão complexa que, por vezes, nem mesmo quem programou consegue decifrar onde está ali o erro que levou ao dano. Claro, existem algoritmos mais simples que você, abrindo, digamos, a caixa preta, né, os algoritmos, como se diz, você conseguiria ali determinar. Mas há situações em que já se antevê que abrir aquela caixa do algoritmo não vai resolver a questão. Então a gente vai ter que eventualmente trabalhar até com presunções de causalidade, o que já seria até uma coisa mais complexa, mas está isso dentro da nossa discussão. Perfeito. Agora, Felipe, nós vamos mudar de tema de novo aqui, que você tem, aqui tem uma outra temática que eu acho que é riquíssima, também quando a gente trata da inteligência artificial hoje, que diz respeito justamente ao reconhecimento facial, né? Eu não tenho muita dúvida que enquanto nós estamos aqui, o Instagram está fazendo o reconhecimento facial da gente em razão daqueles termos que a gente vai lá e aceita e nem lê, né? Ele está dizendo lá o tempo todo que provavelmente deve ter alguma norma sobre isso. Não sei ao certo, mas eu não duvido que tenha. Mas se alguém quiser pensar em algo muito simples sobre reconhecimento facial, muitos de nós, quando vamos usar os nossos smartphones, fazemos o ingresso com reconhecimento facial, né? Só que essa aplicação do reconhecimento facial ela tem sido muito múltipla, né? Ela não é só para abrir o seu iPhone. Aliás, outro dia eu estava lendo sobre esse tema também. Mesmo o reconhecimento facial para abrir o iPhone, por trás disso, tem muito mais, né, que está sendo considerado. Né? Agora, na guerra da Ucrânia e da Rússia, eu estava vendo isso, os ucranianos estão usando o reconhecimento facial para reconhecer os soldados mortos durante a batalha, né? E mandar o corpo, infelizmente a gente está tratando de tragédias como essa, que é uma guerra em 2023, mas enfim, mas mandar o corpo para a família, e inclusive se colocou à disposição, olha só que coisa interessante, para esse mesmo tipo de reconhecimento para os soldados russos que estão morrendo em território ucraniano, né? Uma questão interessantíssima essa, também no reconhecimento facial para esta finalidade, né? Mas fora disso, quando a gente chega hoje na portaria de um condomínio, normalmente por questão de segurança você deixa lá a sua foto, né? E aquilo ali pode ser usado depois para outras medidas. A polícia pode usar genericamente aquelas câmeras que estão na cidade também, né? Quer dizer, o reconhecimento facial ele tem uma multiplicidade enorme de aplicações, né? Mas o que me chamou mais atenção quando eu fui ler o relatório da comissão da qual você participou foi que praticamente todo mundo é contra o reconhecimento facial, né? Há uma espécie assim de um susto gigante. Não queremos isso, temos que proibir. Inclusive, essa é a tônica, pelo que eu entendi aqui. Não posso ter entendido errado, você vai até explicar isso para mim também e para todo mundo que está aqui nos assistindo. Mas eu notei que há uma certa aversão nesse ponto, né? E aí a questão é por que existe tanta discussão mesmo na utilização da inteligência artificial, aliás, do reconhecimento facial e a utilização com inteligência artificial? Bom, esse é um dos temas que foi mais polêmico em toda a discussão da comissão de juristas. E vem sendo debatido no mundo inteiro. Então, essa não é uma jabuticaba. Realmente é um tema que está sendo discutido no mundo inteiro. Qual o grande problema da inteligência, do reconhecimento facial? Ele ainda é muito falho. Ainda é uma tecnologia falha e que vitima, especialmente, pessoas que já são historicamente marginalizadas da sociedade. Então, o recorte racial dele, a discriminação racial, ainda é muito forte. E quando a gente conjuga isso com a potencialidade de usar esse reconhecimento para a segurança pública, aí que esse combo se torna explosivo. Porque uma coisa é a gente falar do reconhecimento facial, por exemplo, no âmbito de um celular, eventualmente ali no aeroporto, que no Rio de Janeiro, por exemplo, o Galeão tem lá, você embarca
com o teu rosto. Ele faz a leitura da tua biometria. Tem lá uma câmera, inclusive com a televisão na frente, mostrando Tem. que você está sendo captada a sua imagem, né? Aliás, tem que pedir permissão, diga-se de passagem. Mas aí é para um fim de segurança pública ali, se autorizaria e tal. Então, é uma discussão. Mas qual que é a grande questão? A utilização para segurança pública. Claro, existem discussões para fins de consumo também. Temos o caso famoso no Brasil da Hering Store, em que a Hering foi acusada de colocar uma câmera numa loja em São Paulo que reconhecia a expressão da pessoa diante da arara de roupa. Então, se a pessoa sorria para a roupa, ela reconhecia. E aí o perigo e se ela pegar aquilo para mandar publicidade direcionada para você na sua casa, dizendo, tem certeza que você não quer comprar aquela blusa? Porque esse reconhecimento facial, em princípio, ele seria capaz de reconhecer também emoções. Só que essas emoções, esse reconhecimento facial de emoções, também é falho. Tem um site muito interessante, agora esqueci o nome, que você entra nele e ele fala assim, faça uma expressão para a gente tentar adivinhar qual é a sua expressão. No meu caso, eu tentei várias vezes, ele não conseguiu me ler de forma correta, qual era a expressão que eu queria passar. Isso comprova como que ainda acontecem muitos danos decorrentes desse mau reconhecimento, dessa falha no reconhecimento. E aí a gente tem perigos aqui de discriminação muito grande. Só que o que a gente precisa ter como premissa fundamental a gente não está regulando a tecnologia, mas as aplicações da tecnologia. Porque a gente não está querendo acabar com o reconhecimento facial. A questão alguns tipos de reconhecimento facial, algumas aplicações com reconhecimento facial estão causando problemas. E aí a gente precisaria entrar aqui dentro de um consenso. Existe também o perigo do vigilantismo de massa, as pessoas serem vigiadas na sociedade, todos os seus passos estarem sendo monitorados. Então esse é um perigo que a gente tem na sociedade contemporânea. Qual é o perigo que a gente tem de passar para o Estado todos os nossos passos? O Estado saber onde eu estou, quando eu estou, com quem eu estou. E sem falar também, mesmo que seja vedado, isso me chamou muita atenção na leitura do projeto, mesmo que seja vedado, como é que se fiscaliza isso também, sabe? Porque você também vai depender de um incremento tecnológico de fiscalização muito forte, porque isso tudo é muito escondido, digamos assim. Nós, que normalmente utilizamos... Eu nunca imaginei que pudesse entrar numa loja, que a loja pudesse estar vendo ali a minha face na hora que eu gostei mais ou menos de uma gravata, por exemplo. Eu sou louco alucinado por gravata. Então, eu cheguei lá e chego em casa, está lá a gravata que eu vi, ou parecida com aquela que eu vi, né? Querendo me vender ali isso aí. Usando esse exemplo que você acabou de dar, né? Mas, Felipe, vai acabar o nosso tempo. O Instagram é meio perverso, né? Que ele bota a gente para fora. A ação de despejo aqui, ela é imediata. Autoexecutável. Autoexecutável. Então, não tem como a gente fugir disso. Veja, eu vou passar para outro tema agora, que diz respeito ao futuro da advocacia e dos tribunais. Né? Acho que isso, para a gente encerrar essa nossa conversa muito bacana que a gente teve hoje aqui, a questão do futuro da advocacia e dos tribunais. O tal do ChatGPT já gerou tanta discussão dos últimos 2 meses, né? E intensificou-se muito. Notei que eles andaram fazendo mais publicidade sobre esse assunto recentemente, né? E outro dia eu estava lá, coloquei lá, baixei o programa e coloquei lá. Faça uma petição inicial de ação de despejo. Ele fez. Digamos assim que não ficou tão boa. Ficou boa, mas depois você vai precisar fazer uns ajustes ali, mas já ajudou. Quem nunca fez uma, já vai sair com alguma coisa já mais ou menos pronta, né? Então, eu sei que você não tem uma bola de cristal na frente, eu sei que você vai me dizer que essa resposta depende, né? Mas eu quero saber o seguinte, olhando para o que está se estudando atualmente, certo? Que a gente vai precisar ser rápido até na resposta agora. A advocacia, ela corre ou não corre riscos? Os tribunais vão no Brasil. Eu vi que na França há uma pressão muito grande da OAB francesa, vamos dizer assim, que eu não sei o nome da instituição, para evitar que os tribunais usem inteligência artificial. Pelo menos por enquanto limitar, parece que é uma limitação que eles têm lá. Mas no nosso caso, eu vejo que o CNJ já se encaminha para isso. Né? Já tem normas, inclusive, sendo editadas para isso. Nós vamos ter tribunais utilizando inteligência artificial
para julgamento, veja, não estou falando aqui de gestão do tribunal, falando para julgamentos de processo, né? E nós, advogados, corremos ou não corremos o risco de ter um concorrente como o ChatGPT tirando aí o nosso ganha-pão? O risco a gente corre. E aqui a gente corre, eu acho que mais os advogados do que os tribunais. Mas a questão toda é que a inteligência artificial é uma ferramenta auxiliar. Tanto para os juízes como para nós advogados, ela é uma ferramenta que auxilia. E ela auxilia em quê? Em, por exemplo, fazer uma varredura para buscar no Google, sei lá, eventualmente, decisões em um determinado sentido para eu preencher uma petição. Ou um sistema de jurimetria, em que eu consigo fazer ali uma análise com a inteligência artificial do perfil daqueles juízes, e aí eu consigo, inclusive, adaptar a linguagem para o que aquele tribunal vai querer ler. Então, a gente consegue ter umas ferramentas já com essa capacidade. Só que a gente nunca pode se esquecer que a inteligência artificial, nesse caso, depende do input que a gente fornece. Ou seja, o comando que a gente dá para ela. Então, no caso da tua petição, quanto mais redondo for o teu input, melhor vai ser a saída. E você vai precisar de alguém para controlar essa saída. Então, o profissional do direito não vai ser descartado, porque ele precisa estar presente na entrada e na saída. Mas para tarefas mecânicas, execução fiscal, por exemplo, alguns atos de constrição, já há exemplos que estão sendo feitos de inteligência artificial, que estão sendo treinados, e elas estão dando conta e acelerando e fazendo tarefas que seres humanos fariam em anos, em um dia. Então, a gente tem assim uma tendência a que para tarefas mais mecânicas, vamos ter sim algum tipo de substituição. E você tratou de um assunto interessante, que é essa questão do tempo, né? Do tempo de execução do serviço, digamos assim, né? Quando eu coloquei lá, faça uma petição inicial para uma ação de despejo, ele fez em 30 segundos, né? O que qualquer pessoa vai fazer em uma hora e meia. O mais simples seja o despejo, acho que nem isso, você vai demandar muito mais tempo, né? Para fazer uma tarefa dessa, né? E o que me deixou ainda mais assustado, como todo mundo sabe, eu trabalho muito na área de direito contratual, foi quando eu pedi para ele fazer o contrato, né? Faça um contrato de compra e venda de um imóvel. Ele foi lá e em 15 segundos já estava mais ou menos esboçado. Vamos dizer assim que foi um contrato feito por um genial humano, né? Mas já bem encaminhado ali nas circunstâncias atuais, né? Felipe, olha, o tempo está, infelizmente, se esgotando realmente, né? Esse bate-papo sobre inteligência artificial, você precisa, na verdade, de um dia inteiro. Eu vou mandar uma carta para o Instagram para ele abrir uma exceção para a nossa próxima conversa. Aliás, eu pretendo ampliar esse bate-papo com alguns outros amigos, principalmente com o nosso querido amigo Marcos Zerrat, Marcos Catalã, que a partir de amanhã, inclusive, eu vou indicar a gravação de vocês, que vocês fizeram o podcast que vocês fizeram sobre esse assunto também. Tem muita informação boa lá. E a partir de amanhã até vou publicar, até conversei com o Marcos Zerrat para a gente fazer isso também, para as pessoas também poderem assistir vocês lá também. Mas olha, eu vou ter que passar a palavra para você dizer um tchau, assim, meio que na velocidade da inteligência artificial, e eu também, a essas alturas. Você com a palavra final aí já. Meu querido amigo, te agradeço imensamente pela oportunidade dessa nossa conversa, muito produtiva. As suas indagações brilhantes trazem para a gente muita reflexão. Ainda estou pensando aqui naquilo que você trouxe lá do Smart Contract. Então, a gente tem muitas discussões para fazer em torno desse tema da inteligência artificial. Então, só te agradecer pelo espaço, pedir para quem estiver nos assistindo seguir também nas nossas redes sociais, aqui no @felipe.medon, que a gente está sempre postando conteúdo atualizado sobre esse e outros temas de direito civil e também de novas tecnologias. Perfeito, bem lembrado, Felipe. Não esqueçam, Felipe tem um Instagram dele com muita informação sobre essa temática, né? Felipe com I, é bom lembrar disso, Felipe.medon, né? Eu também tenho lá o meu Instagram pessoal, Rodrigo Toscano ADV, para quem quiser acompanhar lá temas de direito civil, também e outros temas da área jurídica, né? E claro, aqui no @Direito Civil Brasileiro, que muitos já conhecem, que logicamente podem voltar para cá, e também assistir a este mesmo vídeo lá no YouTube do Direito Civil Brasileiro. Muitos sabem que
a gente tem o YouTube com muitos vídeos bacanas, com muitas informações boas lá sobre direito civil, e depois vocês chequem lá para acompanhar todos esses temas que vão ocorrendo no nosso dia a dia. Felipe, olha, muito obrigado pela disponibilidade de tempo, logicamente que a gente sabe que nessa vida corrida da gente, você aí no Rio principalmente, que vive numa vida bastante cheia hoje, principalmente tocando adiante o seu doutoramento. Nós estamos ansiosos para o trabalho de doutoramento sair, logicamente que a gente depois vai bater papo sobre ele também, né? E para todos que nos assistiram, muito obrigado pela audiência, e para todos que vão nos assistir, fiquem atentos aqui, espero que gostem, mandem as perguntas para os nossos perfis pessoais também, aqui no Direito Civil Brasileiro, que eu encaminho lá para Felipe, para a gente bater no papo sobre esse tema. Pessoal, um abraço grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.